Chegamos na nossa sexta aula e essa aula é uma aula talvez um pouco diferente das outras. Eu até estava pensando se eu trazia essa aula para cá mesmo ou não, porque às vezes eu me sinto um pouco hipócrita de querer falar sobre rotina, disciplina e organização, porque é uma coisa muito nova na minha vida, apesar de dentro da organização eu ver que existe uma facilidade muito grande minha nesse espaço que eu descobri recentemente. Então, a primeira coisa que eu queria falar dessa aula é que sobre esse tema eu sou realmente uma mera aprendiz. E eu acho que uma das coisas mais limitantes que eu já escutei dentro desse universo do autoconhecimento, eu demorei um tempo, inclusive, para entender isso, é a questão de que você só pode passar os ensinamentos que você aprendeu, né? E eu acho que existe uma força muito grande mesmo quando a gente transmite algo que a gente já trabalhou em vários níveis e já integrou isso na experiência, já vive de fato aquilo. Mas eu acho que existe uma mágica muito grande na nossa vida quando a gente partilha o nosso caminhar, o nosso caminho, os nossos aprendizados, os nossos perrengues, que são perrengues em que no final não tem uma questão de superação, às vezes, sabe? Porque a gente precisa dessa história tão bem contada, sempre muito linear, para uma superação acontecer, para a gente se motivar a trocar, né? Então, é até por isso que eu me propus a falar sobre isso aqui. E para falar sobre isso, eu acho que a primeira coisa que eu preciso trazer é a minha experiência pessoal, principalmente com a rotina e com a disciplina. Até 2019, a minha rotina e a minha disciplina era muito determinada pelo meu trabalho. Eu tinha um trabalho que era um trabalho CLT, né? Que não era CLT, que eu era estagiária, mas um trabalho no meio corporativo. Eu trabalhei 3 anos, né, no meio corporativo, 3 anos e pouco, em 2 empresas e um escritório. Durante a faculdade, comecei a fazer desde o começo estágio. Então, minha rotina já estava muito pré-estabelecida, né? Então, eu já tinha a aula que eu precisava ir e eu já tinha o trabalho que eu precisava estar e fazer, né? Então, tudo isso já ocupava sozinho o meu dia, então eu não precisava dedicar um tempo e uma energia para pensar sobre a minha rotina, para pensar sobre a minha disciplina. Óbvio que tem coisas extras nisso. Tem o lazer, tem o autocuidado através de uma atividade física, mas nunca foram coisas em que eu me programei para colocar de fato na minha rotina. Eu ia mudando muito, inclusive essa questão do exercício físico, eu sempre mudei bastante, então não era uma coisa que eu via como algo que pertencia à minha rotina e nem como algo que eu tinha uma disciplina. E aí em 2019 virou a minha chavinha e eu mudei de profissão. Eu escolhi deixar um emprego em que eu tinha promessas incríveis aos olhos dos outros, né? Financeiro, um cargo XYZ, tocar uma regional, enfim. E deixei esse meio corporativo e aí escolhi virar terapeuta. A minha transição ela foi feita meio no susto, inclusive não recomendo para vocês fazerem isso dessa forma. Se não tiver outro jeito, faça, porque dá tudo certo, mas o mínimo de estrutura financeira e acho que de estrutura mesmo, de você ir construindo a sua clientela, eu acho que é importante ter um espaço talvez um pouco menos de obrigação para você desvendar esse novo universo que vai se apresentando para você. Então, foi nesse momento em que eu virei terapeuta que eu precisei virar a minha chavinha para olhar a minha rotina e a minha disciplina de uma forma um pouco mais autônoma. Então, agora eu não tinha mais um trabalho que já tinha os horários definidos que eu deveria estar. Eu já não tinha mais a faculdade que me tomava um tempo da minha noite toda, né? Eu já não tinha as coisas externas que elas mesmas delimitavam
a minha rotina. E aí eu me vi como sendo a pessoa que ia gerir o meu tempo, ia gerir essa nova carreira e que não tinha uma relação boa com disciplina e com rotina. Eu tinha muito ranço disso. Eu achava que rotina e disciplina era muito sinônimo de rigidez, era muito sinônimo de limitação, sabe? Ai, que coisa chata, vou fazer isso sempre, né? Tinha esse rancinho em mim. E aí eu comecei ao longo do tempo ver que essa não rotina e essa não disciplina gerava em mim uma desorganização. Então, para eu fazer as coisas que eu precisava fazer, eu demorava 3 vezes mais do que se eu já tivesse dedicado um tempinho da minha semana para organizar algumas coisas que eu precisaria fazer, coisas que eram importantes para mim a nível pessoal, a nível profissional, e aí eu ficava um pouco perdida, né? Demorei muito tempo, inclusive, para entender, mais de um ano para entender esse poder da rotina, o poder da disciplina, que é um poder de autorrotina, de autodisciplina, né? O poder de você escolher levar para ação aquilo que você realmente acredita. E aí, em 2019, eu fiz uma mentoria, e nesse processo com a mentoria, me foi compartilhada uma frase, né? E a frase dizia assim: disciplina é ser discípulo de si mesmo. E aí ele me perguntou na mentoria, ele falou assim: hoje você seria discípula de si mesma? Discípula de si mesma era você seguiria você mesma se você fosse uma mestre, né? Se você fosse uma pessoa que tivesse aí para quem quisesse seguir, de uma forma bem conhecida como mestre mesmo, assim, né? Eu falei, ele perguntou, você seria um discípulo de si mesma? Aí eu fiquei meio assim, aí eu falei, não seria. Não seria porque eu tava sentindo na minha pele os efeitos dessa não rotina e dessa não disciplina que me gerava muita desorganização. Então eu sentia as distorções e os malefícios, essa palavra existe, né? Desse processo na minha vida. Então eu falei, não seria. O que me faria ser discípulo de mim mesma? E aí eu comecei um processo de desvendar essa rotina e essa disciplina comigo mesma. Porque quando eu comecei a atender, principalmente no começo da pandemia, que foi talvez, sei lá, o final desse 1/3 desse processo, eu comecei a atender muitas pessoas. E nesse processo que eu comecei a atender muitas pessoas, eu não estava tendo um cuidado tão bem com a minha própria vida, né? Nesses níveis mentais, emocionais, espirituais. Eu sempre me considerei uma pessoa que estava muito comprometida com o meu processo, mas eu sempre estava dependendo de outras coisas, de outras pessoas do curso XYZ para fazer aquilo que de fato eu já sabia que eu poderia fazer e que eu já sabia que me fazia bem. Então eu tive alguns episódios nesse processo de sentir muito no meu corpo essa sobrecarga. Então comecei a sentir muito, teve um dia que eu acabei vários atendimentos de reiki, meu corpo ficou vibrando durante horas, assim, eu falei, o que tá acontecendo? Mas eu não tô fazendo o que eu amo, meu Deus, né? Como que isso se dá na minha vida, de fato? E aí foi quando eu comecei a entender que eu precisaria ter uma rotina coerente com aquilo que eu acredito. Esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente falar sobre rotina. Rotina não é ter um dia definido desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Para você ter uma rotina que seja saudável para você, você precisa entender o que é importante para você nessa rotina. E o que é importante para você é o que vai fazer com que você se sinta bem. E aqui não é a curto prazo, é a longo prazo. Porque se a gente está falando de rotina, a gente está falando de constância. Então, constância é uma coisa que você pratica várias vezes, em vários momentos, durante um período de tempo, né? Então, você precisa entender
o que é importante para você, definir isso como uma prioridade e simplificar, simplesmente praticar. E dentro da rotina e dentro da disciplina, a gente vai tentar negociar com a nossa mente. E não tem negociação com a nossa mente. Se a gente for negociar com a nossa mente, a gente vai sempre perder. Isso eu aprendi em 2018 também com meu professor de yoga. E para mim isso sempre foi muito claro. Se eu dou muito espaço para questionar se eu devo ou não fazer aquilo que eu já sei que eu tenho que fazer, que eu sei que faz bem para mim, mas que eu entro nesse looping de querer entender se eu tenho que fazer, não, vou fazer, começar a se questionar muito, eu vou perder, eu vou desistir, eu vou fazer outra coisa. Então, quando eu sei que eu preciso fazer uma coisa, é igual escovar dente, é igual tomar banho, é igual fazer xixi. Tudo bem fazer xixi, né, fazer cocô, tem a questão de o seu corpo responder na hora sobre uma necessidade. Mas você simplesmente faz, você não se questiona se você tem que fazer ou não. Você precisa fazer aquele movimento. Mesma coisa de escovar os dentes, a mesma coisa de tomar banho. Mesma coisa de em algum momento da sua semana você vai ter que organizar a sua casa. Você vai ter alguém para organizar a sua casa. Então, entender isso para mim foi extremamente importante, porque aí eu saí daquele lugar de que eu precisaria ter um dia inteiro definido, que era o que eu abominava em rotina. Eu abominava um dia definido, com passo a passo de coisas para fazer, com não ter momentos livres, com, meu Deus, né? Até dá um sufoco aqui só de pensar nisso. E aí eu entendi isso, aí eu falei, mas por que eu preciso colocar tanto peso nesse processo de rotina? Se eu sei que tem algumas coisas que são importantes para mim. E aí, eu vou compartilhar aqui com vocês o que eu coloco na minha rotina hoje pessoal, que é importante para mim. E aí, vocês sintam no coração de vocês as inspirações que chegam para vocês praticarem aquilo que faz sentido para vocês. Então, eu entendi, principalmente como terapeuta e principalmente como uma pessoa que acredita em coisas para além do físico, que eu precisaria nutrir esses meus corpos, que não é um corpo só físico. Quando a gente nutre o nosso corpo físico, a gente não está nutrindo os outros corpos, a gente também está nutrindo os outros corpos que a gente tem, mas a gente levar uma atenção específica para os outros corpos, é dedicar tempo para cuidar de uma coisa que é tão importante quanto o seu corpo físico. O seu emocional, o seu mental e o seu espiritual são tão importantes quanto o seu físico. É muito importante a gente entender isso, porque a partir desse processo foi que eu entendi que eu precisaria ter práticas que me nutriam nesses lugares, principalmente sendo terapeuta, principalmente me colocando no papel de cuidar de outras pessoas. Mas isso não é válido só para mim, isso é válido para todo mundo também. Todo mundo que sente isso no coração e todo mundo que acredita em um corpo, em uma alma que vive uma experiência humana. Que acredita que existe um corpo mental, que acredita que existe um corpo emocional. É difícil não acreditar em corpo mental, em corpo emocional, porque a gente está linkado com os nossos pensamentos, a gente sabe que eles existem, e a gente também está linkado com os nossos sentimentos, a gente também sabe que ele existe. Mas a gente acha que a gente não precisa cuidar tão bem deles quanto a gente leva essa atenção para o nosso corpo. Então, quantas vezes você já deixou uma terapia de fora da sua rotina porque a terapia não é tão importante agora? E aí tá às vezes dedicando sua energia em uma coisa que no final das contas nem vai te fazer bem, que poderia tá às vezes pagando a sua terapia, se o problema às vezes era grana, ou tendo aquele espaço de tempo para você viver um processo terapêutico, se o problema for tempo. Então eu precisei entender que dentro da minha disciplina e dentro da minha rotina, para eu ser discípula de mim mesma, eu precisaria viver e nutrir aquilo que eu acredito. Porque o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, o nosso corpo físico e o nosso espírito, ele só é alimentado se a gente escolhe alimentar ele.
se a gente escolhe nutrir, se a gente escolhe cuidar. Então eu escolhi, a partir desse momento, experimentar algumas coisas, né? E foi o mesmo processo, esse processo que eu vivi com a disciplina, foi o mesmo processo de eu começar a usar agendas com os meus atendimentos. Que eu marcava tudo, ou sei lá, num grupo do WhatsApp, eu marcava tudo num papel e tava me irritando, não tava funcionando pra mim, na verdade, né? Então, eu comecei a usar o Google Agenda, por exemplo. E aí eu comecei a marcar no Google Agenda os compromissos comigo mesma. E aí é importante da gente fazer isso também. A gente está acostumado a usar agenda sempre para marcar compromisso com outro ou um compromisso específico de trabalho que geralmente está linkado com outro também. A não ser que seja uma entrega que você tenha para fazer, que aí você às vezes coloca um lembrete, né? Mas é importante você colocar os momentos que são importantes para você também na sua agenda. Isso é tão importante quanto uma reunião que você vai fazer com outra pessoa. Porque se a gente não tem isso tão claro, tão bem definido lá, é muito fácil a gente achar que no final das contas aquele tempo nosso tá vago. Então qualquer coisa que chegar vai ser uma prioridade num espaço que está vazio. E aquele espaço não está vazio. Ele está sendo preenchido de você mesmo. Então é importante a gente se relembrar disso, se relembrar também de colocar pausas na nossa rotina, se relembrar de marcar isso na agenda. E aí o que eu fiz na minha rotina foi definir o tempo que eu precisaria para ter de autocuidado comigo mesma, para cuidar e nutrir todos esses corpos. Então eu dedico sempre a minha manhã para isso, principalmente até as 10, eu começo a atender e trabalhar geralmente depois das 10, e aí eu defino isso, as coisas que são importantes eu fazer antes. Então eu pratico yoga, eu pratico meditação, eu faço uma leitura, né? E aí é importante a gente entender que a sua alma, né, o seu espírito, ele tá feito de um compilado desses corpos, né? Então, como que você cuida do seu corpo? Você cuida do seu corpo através da sua alimentação e você cuida do seu corpo através do que você escolhe fazer com ele. Então, gerar movimento para o seu corpo é importante porque energia precisa estar em movimento. E quando a gente movimenta o nosso corpo, a gente não está só movimentando o nosso corpo físico, a gente está movimentando as energias que às vezes estão estagnadas no nosso processo e no nosso corpo. Então, movimentar a sua energia através de uma atividade física é extremamente importante para você auxiliar no seu processo de limpar suas crenças, de limpar os seus medos, de limpar os seus bloqueios, os bloqueios que você sabe que já estão aí, que estão impedindo você de às vezes viver um sonho, correr atrás daquilo que de fato você quer. Cuidar da sua mente, do seu emocional, está muito relacionado com aquilo que você consome. Então, o que você consome de conteúdo na internet, o que você consome de música, o que você consome na televisão, o que você consome dentro das suas relações. Então, quais tipos de conversa você tem, quais tipos de troca você tem, quem são as pessoas que estão mais próximas a você, como que é essa relação, como que você se sente diante delas. Então, às vezes, dentro da sua rotina, você precisa cuidar um pouco mais do seu emocional e da sua mente, tendo mais espaços de, às vezes, conversar com seus amigos. Então, por que você não marca um café durante a semana com um amigo que você queira conversar? Isso pode sim estar na sua rotina, porque é uma forma que você precisa agora de alimentar o seu espírito, por exemplo, a sua mente, o seu emocional. E como que você cuida do seu corpo espiritual? O corpo espiritual, para mim, ele é ainda algo não tão palpável, porque eu acho que o corpo espiritual ele se resume a uma única coisa, a fé. E quando eu falo de fé, eu preciso falar sobre confiança. E quando eu preciso falar sobre uma confiança 100%, uma confiança extremamente verdadeira, eu preciso falar sobre fluxo, sobre flow, sobre entrega. E para eu viver em entrega, eu preciso me conhecer, né? Eu preciso estar comprometida com o meu processo,
Eu preciso escolher aprender com tudo aquilo que passa na minha vida, independente do julgamento que eu tenho. Então, se passou uma pessoa que você julga como uma pessoa ruim na sua vida, existe algum aprendizado que você colheu nessa relação e nessa troca. Qual é esse aprendizado? Esse aprendizado só você vai saber fazer. E muita gente fala, às vezes eu aprendi o que não fazer. E aprender às vezes o que não fazer, aprender sobre essa outra polaridade é tão importante quanto aprender o que a gente quer. Aprender de fato as coisas talvez mais elevadas, que a gente julga como mais elevadas. Aprender o que a gente não quer e viver experiências que tragam a gente para esse lugar é importante para a gente se firmar naquilo que realmente é importante para a gente. Reafirmar os nossos valores, reafirmar a nossa própria vida para a gente, não para o outro. Então, dentro desse processo de disciplina e de rotina, eu precisei entender que, na verdade, a transformação ela vem na ação. Não adianta eu falar se eu não faço. Então, tem coisas na vida que a gente só precisa fazer. A gente não precisa questionar, né? A gente precisa fazer. E aqui, eu acho que a disciplina e a rotina, elas estão muito conectadas com aquilo que de fato a gente deve fazer pra gente, por nós. E esse dever, ele não é um dever que a gente aprendeu, né? Não é um dever que me falaram que eu deveria fazer. É um dever que eu descobri pela X pessoa que é bom fazer. É aquilo que a gente sabe que faz bem pra gente. É aquilo que o nosso corpo pede. É aquilo que a gente quer viver e muitas vezes não tem coragem de fazer o primeiro movimento. Então, esse dever é para com você, por você. Então, devo fazer isso por você. Porque você sabe o quanto essa ação vai mudar a sua vida, o quanto essa ação ela vai ser importante para o seu dia. A gente trazer ações que vão mudar o nosso dia, a longo prazo, essas ações mudam a nossa vida. Talvez é essa a chavinha que a gente precisa virar. E eu tive um insight pensando sobre tudo isso, né? Porque meu início de ação com a disciplina e com a rotina veio muito através do cuidado com a casa. Em 2020 eu morei alguns meses no começo do ano, antes da pandemia, em São Paulo com uma amiga. Em 2019 eu tinha acabado de viver um relacionamento, esse relacionamento tinha acabado e quando acabou esse relacionamento, na hora que eu tava acabando, eu mandei mensagem pra minha amiga e fiz um movimento. E ela falou, nossa, vem, claro, vai ser incrível. Eu morei alguns meses lá. E eu já tava num processo de querer viver mais a minha vida. Então, eu morava na casa dos meus pais, mas eu já queria construir a minha própria vida. Eu já queria me sentir um pouco mais adulta dentro de mim mesma. Apesar de já ser adulta, eu sei que eu já sou adulta, eu não me sentia adulta. Eu não me sentia ocupando de fato esse papel de adulta na minha vida. E aí, em casa, na casa dos meus pais, eu já comecei a fazer alguns movimentos. Então, lavar roupa, a minha roupa eu lavava. Então, o meu quarto eu limpava. Então, eu comecei a fazer esses movimentos. E na casa dos meus pais, minha mãe sempre trabalhou a vida inteira, 2 períodos, né? Então, sempre teve uma pessoa que ajudava na limpeza e na organização da casa. Então, mesmo com essa pessoa ajudando a gente, eu falava, não, o meu quarto deixa que eu faço. Eu comecei a escolher esses movimentos para minha vida. E aí, quando eu mudei para São Paulo, foi quando eu precisei me apropriar mais ainda da minha rotina, me apropriar mais ainda do meu espaço, me apropriar mais ainda dessa organização. Porque eu estava morando agora também com uma amiga. A gente morou numa kitnet juntas. Foi um período maravilhoso, inclusive. Então, eu precisava me apropriar disso para que aquela relação fluísse, para que eu me sentisse dentro daquele espaço e para começar a me sentir capaz de gerenciar a minha vida, o meu tempo e essa nova profissão que chegou. E aí foi uma virada de chave morar lá em São Paulo, foi uma virada de chave trazer esse processo de organizar a minha casa, e aí eu vi em São Paulo que eu era muito melhor nessa questão de organização do que eu pensava.
Quando eu era pequena eu era muito bagunceira, no sentido de guarda-roupa, de quarto, então era aquelas roupas todas sucadas, sabe? Quando você pega e vai experimentar um monte de roupa, e aí nenhuma roupa você gosta, e aí você pega tudo, soca tudo, taca dentro do guarda-roupa e vai. E como eu estava num processo de limpeza e de organização muito grande interna, eu trouxe muito essa intenção de organização interna também para esse externo. Por isso que eu sempre trago isso para todos os meus atendimentos. Quando eu vivo processos em que eu começo a querer socar coisa no guarda-roupa de novo, eu fico me perguntando o que eu tô querendo socar aqui dentro da minha vida que eu não tô querendo ver. Quais são as emoções que eu tô reprimindo, o que eu tô fingindo que eu não tô sentindo, o que eu tô fingindo que eu não tô pensando, o que eu tô querendo me esconder. E aí você pode fazer esse movimento externo para se fortalecer nesse lugar e gerar todos esses movimentos para você também. Porque na medida que a gente vai trazendo essas ações para o físico, a gente vai encontrando a nossa clareza interna. Hoje em dia, quando eu tô um pouco bagunçada mentalmente, ou muito bagunçada mentalmente, que acontece, eu vou limpar a casa, eu tiro um período de faxina, e eu trago para essa faxina a intenção não só de limpar o meu espaço físico que está fora de mim, de limpar o meu espaço interno também, meu espaço visível e invisível, limpar o meu corpo das minhas emoções, limpar o meu corpo desse excesso de mente. E é bizarro como as coisas vão clareando ao longo do tempo. É bizarro como no final de uma faxina você tá com a mente limpa quando você traz essa intenção. E aí quando eu voltei pra cá, que começou a pandemia, foi quando eu ancorei mais ainda isso, né? Porque a moça que trabalhava em casa ficou na casa dela por conta da pandemia. E aí a gente dividiu as tarefas, e de fato eu comecei a cuidar mais desse espaço e foi uma virada de chave muito grande no meu processo para aprender a lidar com rotina e com disciplina, porque aí eu precisava determinar na minha rotina e no meu dia o dia que eu ia querer fazer a faxina, o dia que eu ia querer limpar o meu espaço, o dia que ia ser melhor para mim, o dia que não coincidia com os meus atendimentos, o dia em que eu ia realmente me apropriar desse papel de adulto, de cuidar desse espaço, de cuidar de mim. E aí eu trouxe todo esse movimento que aconteceu um pouco junto, esse movimento de organização ele veio um pouco antes, e eu me surpreendi muito com a minha capacidade de organizar as coisas. Essa minha amiga de São Paulo, ela até ficou um pouco assustada comigo, comecei a organizar a casa, ela falou, nossa, meu Deus, organizar guarda-roupa, organizar não sei o que lá, eu sou boa nisso, viu? Achava que eu não era, até pouco tempo atrás. E é muito bom você se descobrir como uma pessoa organizada, que na verdade só não sabia gerenciar o seu tempo, gerenciar a sua própria rotina e ser mais firme com você mesma, né? Porque em muitos momentos eu ainda tenho vontade de socar as coisas no guarda-roupa, mas eu falo, gente, o trabalho de eu socar a coisa no guarda-roupa para depois ter que pegar, pendurar, né? E deixar lá vai ser muito maior do que se eu escolher pegar agora o negócio tá aqui, que eu acabei de tirar, pendurar e guardar. Tipo, sabe? Uma simplicidade na nossa rotina, na nossa vida. E aí é engraçado, porque assim, quando eu tava escrevendo essa aula, quando eu tava trazendo aqui os insights pro papel, eu tava pensando muito sobre o que me fez sustentar essas ações da minha vida. E aí eu entendi um pouco desse lugar pensando nisso. Por isso que eu falo que fazer um curso, manifestar um novo atendimento, é um processo de transformação interna também, porque para vir aqui eu preciso estar bem alinhada com os meus próprios insights e estar confiando muito naquilo que está vindo também aqui, que não está escrito, né? Então, eu percebi que eu só consegui sustentar essas ações porque o porquê dessas ações era meu. Muitas vezes a gente quer sustentar uma ação na nossa rotina, sendo que o porquê não é nosso. Então eu quero fazer uma atividade física porque eu preciso ficar bem para tal pessoa. Porque eu preciso ter o corpo XYZ para uma pessoa se relacionar comigo. Esse porquê ele não é nosso, esse porquê ele depende desse externo. Quando o nosso porquê ele depende do nosso externo, no sentido de que a resposta é só fora e a expectativa é só fora, que na verdade é uma projeção da expectativa que está dentro da gente fora, que não existe, a gente não consegue sustentar.
A gente só consegue sustentar quando a gente de fato acreditar que aquele movimento é importante pra gente e que a gente, por nós mesmos, vamos querer experimentar essa mudança na ação. Eu vou escolher organizar o meu espaço durante, sei lá, 3 dias, 3 semanas e perceber como eu me sinto. Se o porquê é nosso, a gente consegue sustentar, né? Então, eu tô falando e entendendo um motivo meu. Lembrei o que eu ia falar. Isso é legal de falar sobre a rotina também. Como eu tenho o meu ascendente em Gêmeos, eu gosto muito de mudar as coisas, inclusive mudar muito de exercício que eu faço, mudar muito, às vezes, a minha rotina. Se eu quiser definir minha rotina para, sei lá, 3 meses, ou 6 meses, ou um ano, eu vou me frustrar muito nisso, porque não vai fazer sentido para mim. Então, ultimamente, eu tenho organizado a minha semana de forma semanal mesmo. Tenho organizado minha rotina nesse lugar da semana. E isso tem me ajudado muito, porque aí chega no começo da semana, no final da semana, que eu vou planejar, né, a próxima semana, eu fico pensando o que o meu corpo quer experimentar, o que eu tô a fim de fazer. Eu tô lendo um livro legal, então eu vou dedicar um tempo para ler esse livro, para continuar lendo ele. Eu quero começar um livro, então eu vou dedicar esse tempo para fazer isso. O que eu quero fazer nessa semana? E aí, essa divisão de semanas faz com que a gente também não crie tantas expectativas sobre os resultados, porque a nossa rotina ela tem que ser sustentada por si só. Os resultados, eles são realmente uma consequência de algo que a gente está fazendo. Só que o nosso apego a esse resultado, muitas vezes é o que faz a gente desistir da nossa rotina. Então, se você definiu uma coisa para você experimentar durante 7 dias, por exemplo, uma meditação da última aula, né? A última prática que tem aqui. Vou fazer ela durante 7 dias. Se você não fez um dia, a gente tem uma tendência muito grande de tacar foda-se e falar, não vou fazer mais nada. Já não deu certo um dia, já não vou completar os 7 dias, então aquele checklist de 7, de se sentir bem, não vai rolar. E aí eu já não vou mais fazer. E aí, se eu for fazer, eu preciso começar do 0 e ir pro 7. Só que muitas coisas na nossa rotina são muito mais simples. A gente não fez um dia, tá tudo certo. É um dia que você não fez. Faz amanhã. Ou muda o seu horário. Né? Nesses últimos dias eu tenho feito mais yoga à noite, por exemplo, do que de manhã. Não tô conseguindo acordar tão cedo quanto eu tava. Porque eu tô percebendo que eu tô indo dormir mais tarde. Agora, por exemplo, são 10 horas da noite. 10 horas da noite que eu tô fazendo uma coisa que eu amo muito. Quando eu faço uma coisa que eu amo muito, deixa eu contar pra vocês. Eu fico muito agitada assim, de enérgica. Não é uma ansiedade, é uma energia alta. Quando a energia tá alta, eu não vou ter sono, né? Então eu acabo de gravar aqui, eu ainda fico um pouco ligada, então eu não vou conseguir dormir tão cedo, por exemplo. E aí eu não vou conseguir acordar tão cedo. Então, eu sei que nessa semana eu vou gravar, eu não vou colocar o despertador para acordar às 5 horas da manhã, por exemplo. Porque eu sei que eu vou me frustrar porque eu não vou conseguir, ou se eu conseguir, eu vou acordar cansada. Então a rotina, ela é algo definido, mas é algo flexível. É importante a gente determinar essa flexibilidade, inclusive no momento de você decidir o que é importante para você. Quando eu entendi que o importante da minha rotina, que precisaria estar definido, seria o meu autocuidado e o meu horário disponível para atendimento, eu simplifiquei muitas coisas. Porque dentro disso tem o espaço para o universo agir também. Imprevistos acontecem, a gente vai precisar de pausas. Então tudo isso é muito importante da gente entender que existe sim uma flexibilidade na nossa rotina e na nossa disciplina e que para isso a gente precisa abrir mão do papel que a gente ocupa como general de nós mesmos. Para a gente atuar dentro da rotina e dentro da disciplina, a gente precisa escolher ser amigo de nós mesmos. Esse talvez seja o melhor papel e mais importante papel que a gente tenha que exercer nessa vida e talvez o mais difícil. Porque a gente fala pra gente, através do nosso pensamento, tantos absurdos, a gente se julga tanto, coisas que a gente nunca faria com pessoas que a gente ama. Então tá na hora da gente abaixar essa nossa guarda e de deixar o general pra trás, passado.
Não precisamos mais. E para finalizar essa nossa conversa, o porquê que eu decidi colocar rotina, disciplina e organização aqui. De novo, aqui é um lugar muito vivo, né? Eu ainda estou aprendendo sobre isso há muito pouco tempo, são questionamentos ainda muito recentes, né? Já faz anos que eu estou nesse processo, mas para mim ainda é tudo muito novo. Eu ainda estou me experimentando nesse lugar, ainda estou me permitindo mudar, estou me permitindo me reinventar, me permitindo questionar a minha própria rotina dentro daquilo que faz sentido para mim, porque eu preciso entender o que funciona para mim. Não adianta eu querer pegar uma rotina que funciona para o outro e querer aplicá-la num dia que não vai caber em mim. Eu vou só gerar mais frustração para mim. Então, eu me inspirar em rotinas alheias é importante para eu ver que, a vida da pessoa funciona com uma mínima rotina. Aquilo que ela tá fazendo na rotina dela é importante para ela, legal. O que é importante para mim? Isso que ela tá fazendo, às vezes, vai ser uma coisa muito similar? Vai, então tá. Como que isso se encaixa dentro da minha rotina que seja algo possível de ser feito? E por que eu decidi colocar esse tema aqui como aula pra gente? Rotina, disciplina, tá muito relacionado com constância. Constância, talvez, é a maior ferramenta de transformação na nossa vida. Por quê? A gente aprende através da prática. Não adianta a gente achar que a gente aprende, que a forma com que a gente mais aprende e se transforma é através de livro, é através de coisas externas, né? A gente só vai mudar a nossa vida quando a gente conseguir, por exemplo, colocar em ação aquilo que o livro está dizendo. Colocar em prática aquilo que aquela música aciona na gente. Então, ficar só com essas coisas externas não muda a nossa vida. O que muda é a gente colocar em prática, em ação, aquilo que a gente acredita. E viver dentro do processo de autoconhecimento, desse mundo do autoconhecimento, não tem segredo. O segredo é a ação. Então, não tem mágica. Apesar de quando você se entrega para o fluxo, as magias acontecem. Mas você vê que essas magias é fruto daquilo que você escolhe ser, fazer através da sua rotina, através das suas relações, através do seu dia, do seu trabalho. Então você vê que essa magia é consequência. Então não tem mágica, tem trabalho, tem dedicação, tem comprometimento. Rotina e disciplina ensinam muito a gente sobre comprometimento. E aqui tá uma coisa importante da gente conversar também. A gente fala muito sobre criança ferida, sobre curar a nossa criança. E eu acho que eu tenho percebido isso no meu processo já faz... acho que desde quando eu mudei para morar sozinha, desde agosto do ano passado. A gente precisa curar o adulto que habita em nós. Porque muitas vezes a gente só deixa de fazer as coisas que são importantes pra gente porque a gente entra no papel da criança ferida ainda. Mas a criança ferida, ela vai se curar a partir do seu adulto. Então, às vezes, o que você precisa fazer não é nem focar tanto nessa criança, é focar nesse adulto, é escolher amadurecer, escolher crescer. O processo de crescimento e de amadurecimento, ele não é confortável e a gente aprende isso na nossa vida. Quando a gente está em processo de crescimento de corpo físico, a nossa canela dói. Não é confortável, mas é importante. Existe um adulto ferido dentro de você que muitas vezes não sabe lidar com a verdade, que não sabe lidar com a firmeza, que não sabe lidar com o comprometimento, que não consegue se comprometer com você mesmo porque está preso na sua criança. Você é a pessoa responsável por trazer esse adulto para sua vida. Esse adulto está aí agora, dentro de você. Não é só a sua criança ferida que tem que ser curada. É seu adulto ferido que precisa ser curado também. E às vezes o que a gente precisa é dedicar um tempo e uma atenção para a gente trazer uma firmeza para o nosso dia a dia, para a gente honrar essa vida através da nossa rotina, para a gente escolher manifestar uma vida em que, se a gente olhasse a nossa vida, a gente falava: nossa, eu seria discípulo dela, eu seria discípulo de mim mesmo. Então a gente precisa escolher amadurecer, a gente precisa escolher crescer para levar esses ensinamentos para a nossa ação.
Enquanto a gente está preso só nos nossos pensamentos, só nos nossos sentimentos, a gente está muito mais preso do que a gente pensa. Tudo isso é ferramenta para a gente fazer alguma coisa com isso, para a gente se transformar através da ação. Então, eu queria deixar esses insights aqui dentro de você, te relembrar que existe um adulto aí que talvez precise de amor, um adulto que precisa de espaço, um adulto que está pronto para se comprometer com você mesmo, se comprometer com a sua própria valorização, se comprometer com a liberdade financeira que você tanto sonha, se comprometer com a criação e com a manifestação de um relacionamento saudável que você tanto almeja. É o seu adulto que dá limite. É o seu adulto que escolhe. Então, que a gente escolha a partir de hoje ser agente de transformação e de cura do nosso próprio adulto. Que a gente escolha vestir o papel de adulto, que não é um papel chato. É dentro desse adulto que habita toda a nossa experiência de criança, de adolescente. Então não é porque a gente se torna adulto que a gente se torna sério. Quando a gente se torna adulto, eu acho que a gente se torna mais comprometido com nós mesmos. E é esse comprometimento que transforma a nossa vida. Espero que você tenha se nutrido desse conteúdo. Não esquece de compartilhar aqui embaixo como você se sente escutando tudo isso, como tudo isso chega para você. Gratidão.